Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do Benza Deusa Podcast. Muito bem-vindos, bem-vindas. Temos um tema muito interessante hoje. Nós finalizamos uma fase de sucesso, inclusive. Literalmente. A gente está trabalhando aqui no YouTube agora nessa quarta temporada com fases, né? Então, a cada mês, a gente vai trazer um tema e vai discorrer sobre esse tema com convidados, com brindes, com eventos, com produtos também que a gente está lançando. Então, E vocês podem até ficar ir seguindo essas fases nas playlists que a gente tem montado. Então, a primeira playlist foi a playlist do sucesso, que está lá disponível. E essa playlist vai ser a playlist do tempo, faces do tempo. Exatamente. Então, prepare-se, porque a gente vai ficar um mês, 4 episódios, falando só sobre o tempo. E não é o tempo que vocês conhecem. Então, a gente vai falar sobre o tempo de uma forma ampla, em várias perspectivas, com vários convidados e com várias linguagens, roupagens, pela visão histórica, mitológica. Outras visões, né, que a gente conhece ou que a gente não conhece de tempo. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, entender como é que isso pode mudar a nossa percepção, não só a nossa percepção de tempo da vida, mas entender, né, as qualidades do tempo, as formas diferentes que o tempo tem. E a gente entender como é que isso vai afetando a gente e como a gente pode se colocar em relação ao tempo, né? Como a gente pode se colocar nas nossas relações com o tempo de uma forma que mude ou a gente consiga mudar mentalmente mesmo essas aflições que a gente tem com o tempo, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente consegue perceber muitas essas doenças, essas condições de ansiedade, depressões, algumas angústias, inseguranças, os famosos burnout, qual que é o nome daquele outro? FOMO. FOMO também tá super em voga agora. Então, e tudo é relacionado ao tempo, né? A sua presença em relação ao tempo, a onde você quer estar, com quem que você quer estar, essa ansiedade, essa pressa, esse sempre estar online. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso nesse próximo ciclo. Muito bem, convidado especial que já esteve aqui no Benza Deusa várias vezes. Fizemos um Eric Flix, inclusive, em vários anos. Tem vários episódios com ele. Ele fala sobre mitologia, ele é astrólogo, ele é tarólogo, ele é professor, ele é psicólogo, ele é tudo, esse cara. Um currículo, assim, de respeito. De peso. E você tá trazendo gente de peso aqui nesse papo, né? Então, gente, estamos aqui com o Eric! Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui de novo. Ai, tô tão feliz de você estar aqui. Ai, que delícia. Chegamos. Agora de carinha, gente. Olha, conheça essa carinha linda, maravilhosa. Eu só queria fazer um adendo aqui nesse episódio, que reparem essa imagem maravilhosa que o Eric trouxe pra gente, personificando Benza Deusa, gente. Imagina. Já que vamos falar sobre personificação do tempo, tá aí a personificação da Benza Deusa. Das faces. Eric é artista, a gente esqueceu de comentar isso. Faz trabalhos personalizados, né, Eric? Isso. Eu tô focando bastante nisso ultimamente. Valorizando o tempo, no que dá pra fazer. Inclusive. Né? Então, a arte, ela sempre esteve e foi virando um hobby chamativo. Né? Uhum. Então, ela foi encaixando e tá aí. A gente fez até um episódio sobre isso com o Eric, né? Foi, verdade. Tem um episódio específico sobre a arte, sobre o processo criativo. A gente precisa fazer uma playlist Eric Flix. Vamos colocar todos os episódios com o Eric, inclusive. Maravilhoso. Muito bom. Hoje queremos falar sobre o tempo, faces do tempo, personificações do tempo e como que a gente pode entender isso a nível da mitologia, da cultura, das histórias, do que a gente tem também de arquétipos e como a gente trata isso hoje, as formas de leitura de tempo que existem, né, de acordo com as várias linhagens e conceitos, né? Enfim. E o papel do tempo na humanidade, né, na natureza, Maravilhoso. A gente aqui estraga. Eu acho que o que a gente mais conhece é Cronos, né? O que a gente mais conhece é Cronos, né? A gente conhece Cronos porque a gente vive uma neura de Cronos, né? A gente tem até coisas cosméticas com o nome, né? Para representar o dia a dia. Exatamente. Cronos é o batistaca. É o todo dia. É bater ponto, é fazer as coisas. Para quem curte um mapa astral e etc, tá lá Saturnão no mapa. Certinho. Que aparece de vez em quando ali de 28, 29 anos para te cobrar das coisas. E sempre é, né? O retorno de Saturno é maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou entrando no meu. Que jovem. Acabei de entrar no meu. Né? Então, não, aquele é o segundo, né? Então, é bem interessante. Cronos, a gente tem um conhecimento maior porque a gente tem mais medo. É verdade. Né? Por que medo?
A gente tem medo de envelhecer, tem medo de perder a hora, medo de perder alguém. A gente tem medo da morte. Pensando no tempo como linear, Como né? Como linear. Como linear. Eu vou falar Isso. particularmente. Eu tenho medo de não chegar no futuro e falar que eu fiz tudo que eu queria fazer. Ah, isso é Cronos. É Cronos. Isso é Cronos. E quando a gente vai dormir, tá lá ele com oneiros, né? Os deuses dos sonhos na nossa orelha. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Né? Então, ficam nessa questão, mas a gente tem muitos, né? Muitos pontos sobre tempo. A gente pega muito mais a mitologia grega para falar, porque é um encontro oriental e ocidental. E na cultura grega aportaram muitos deuses. Uhum. Cronos, ele foi criado na mitologia grega. Mas ele teve inspirações de outros deuses africanos, inclusive. Ah, legal. A gente tem muita coisa no culto grego, né? A gente fala de mitologia, mas se a gente for parar para pensar, o orfismo era religioso. A gente fala o tempo inteiro de questões religiosas. Sim. Por isso que pega tanto na humanidade isso, porque vincula. Na africana tem alguma coisa de algum deus do tempo relacionado à linearidade? Porque eu sei que tem tempo de... Iá, não? de tempo... que não é linear, né? O Iá não é linear. Não, não é linear. Radial. Ela é o tempo do sangue, né? De vida que corre, do calor que esquenta, da emoção, da paixão. Ela traz vivacidade. Você fala Oiá e Yansan junto ou você separa logo não Oiá e Yansan? A gente junta um pouco, se tratando em cultos em terras brasileiras. Mas em África a gente tem o que seriam aqui qualidades, né? Eram deusas independentes que foram assimiladas ao culto. Okay. É igual Iemanjá. Sim. Tem um monte. De linhagem, tá. Mas aí a gente descobre que Iemanjá é um título. Sim. Né? Então, aí tem lá Ogunté da vida. Ok. Mas eu queria comentar o seguinte. Então, na mitologia, sempre que existe um deus, nasce um tempo para esse deus, digamos assim. Assim. Cada era é uma coisa diferente, né? Nesse sentido. Cada reinado ou É, isso que eu ia culto falar. de um deus é um tempo personificado? Sim. São formas de tempo. Então, Cronos é a forma que a gente trata tempo da forma que Gaia e Uranus, né? Céu e Terra, nasceram. Uhum. Que é por isso que falam que Cronos é filho deles, né? Isso. Então, ele nasceu naquele espaço da Terra com o céu, onde a coisa provavelmente ainda estava muito quente. Então, você tinha dia de chuva, dia de calor, dia de evaporação. Então, a coisa começou a ter uma ordem. Uhum. Cronos cuida dessa ordem. Entendi. Né? Então, nesse sentido, é maravilhoso. Mas a gente tem um tempo primordial no culto órfico, que é o famoso Kairos. Quem que cuida dos ciclos da natureza? Também é Cronos. É Cronos? Cronos, ele se torna um grande senhor da natureza. Tá. Daí a Ele questão das volta. estações e tal também é regido por Cronos. Ele volta e a filha dele fica pé da vida. Porque quem mandava nisso era Deméter. Aham. Deméter é ok. uma encarnação de Gaia. É um Aham. tempo diferente de Gaia. Né? Só que Cronos, depois, faz as pazes com Zeus, com os outros filhos, ele volta como senhor da colheita. Então, a partir dele, a gente começa a ter ordem para plantar, crescer E e colher. colher. Para fazer isso e aquilo. Só que no tempo de Deméter, não tinha. Tinha ela, ensinava, ela escolhia. Então, é você que vai pegar, é você não, você morre. Quando Cronos chega, todo mundo aprendeu a plantar, todo mundo aprendeu a esperar e todo mundo aprendeu a colher. Entendi. Ela fica danada da vida, né? Mas tem Kairos, que é o tempo de qualidade. Que é o que a gente não tem hoje. Kairos é muito difícil. Toda vez que a gente tenta ter Kairos na sociedade de hoje, é caótico. Caótico? É caótico. Porque hoje talvez a gente não saiba aproveitar tempo de qualidade. A gente está falando de valores. Isso. Porque hoje a gente tem aquela coisa de pessoas rápidas, Uhum. Produtivas. produtivas e tudo mais. Mas se a gente for parar pra pensar, às vezes a pessoa ela não é rápida, ela só é estressada. Sim. Ela tá sofrendo, perdendo cabelo, né? Eu sou um exemplo disso. Eu não sou uma pessoa rápida, eu sou muito lento. Mas eu sou uma pessoa estressada. Então, às vezes, as pessoas chegam em mim e falam, nossa, você faz isso? Em um Perfeitamente. dia,
né? Mas se você faz isso em um dia, como você não é rápido? Não sou rápido. Você se submete, né? Porque enquanto eu tô fazendo isso que me relaxa, eu tô com um fone aqui, o outro fone de outro celular aqui, escutando 2 podcasts diferentes, Meu Deus. estudando alguma coisa e folheando um livro aqui. É um crânio, né? Fazendo alguma coisa. Por isso que às vezes eu confundo meu copo de café com um copo de tinta, né? Muito Já bom. tomei tinta várias vezes. Talvez Mas por isso seja assim. entra um pouco do seu processo criativo, fora do tempo linear, mas você é como se você tivesse com a consciência expandida, se conectando a vários pontos de uma outra conexão de tempo também, né? Isso. Aí entra a questão do valor que você está falando, que pode ser um pouco mais caótico. Isso, porque é Kairos. Então, Kairos, ele faz a gente olhar a coisa toda fora de um conceito racional. Racionalmente, a gente vai falar que um tempo bem produtivo, produzido e etc. é um bom café, um bom aparelho celular, Tá com as pessoas que você gosta. as pessoas que você gosta. E ele vai virar pra gente e vai fazer assim... Quem gosta de você? Tempo de qualidade é estar com quem você gosta. Se a pessoa fica doente assim que vocês se encontrarem, é uma qualidade cuidar de outra pessoa? Ah, pra mim é. Então, peraí, você não vai cuidar de outra pessoa. Bota você pra cá. Né? Ele faz a gente procurar realmente o que é qualidade. Entendi. O que é valor. Porque a gente precisa, nesse sentido, de uma aprovação. Uhum. Né? Dentro da religião órfica, da mitologia, a gente tem uma questão com a aprovação que é maravilhosa. Porque nasce Kairos, nasce Héracles, o primeiro, né? Que era um ser com cabeça de Deus, um leão, um touro ou um búfalo, depende da versão, e um corpo de dragão ou um corpo de homem. O primeiro Hércules, ele era assim. Ele nasce lá atrás, junto com Kairos. Porque é uma versão de autorização. Uhum. Hércules quer dizer a glória de Hera. Hera foi uma deusa trazida para a Grécia. Ela não era de culto grego, ela veio de fora. E Hera quer dizer glória, consentimento e aprovação. Então, é ela que aprova tudo que os outros fazem. Zeus não teria guerreado com os titãs se não fosse o plano de Hera. Quem planejou a guerra contra os titãs foi ela. Porque ela queria a glória dele, ela queria a ascensão dele. Ela é a glória em si. Né? Ela é... É que pintaram a imagem dela muito maldosa, com o desenvolvimento do tempo, sociedade, a coisa do patriarcado crescendo e etc. A coisa ela foi ficando complicada. Foram desmembrando a deusa e colocando isso em outros deuses. Uhum. Né? Então, quando Hera chega em Creta, ela e Ártemis eram uma só, por exemplo. Né? A gente tem a imagem de Diana de Éfeso, que é convencional, e que foi levada para Roma até ser destruída, porque foi adorada até como Virgem Maria, né? Para atrair os cristãos da época e etc. Então, zoaram muito com a cara dela. Se eu fosse ela, eu afogava gente em Todo poça. mundo. Né? Então, Hera tem um papel muito importante quando a gente fala de tempo. Porque ela é a personificação da glória do tempo e da permissão desse tempo acontecer. Ah, perfeito. Então, o Kairos, ele é o tempo de qualidade, Cronos é o batistaca, Zeus é o tempo infinito. Olimpo, ele é o tempo que transcende a coisa. Eterno. Ele é eterno. É o tempo eterno ou é o tempo, tipo, que a gente chama de tempo zero, onde o tempo não passa? Ele é eterno. O tempo zero a gente vai ver com o filho dele, que se trata de um tempo espiritual, que é Dioniso. Aí Dioniso, que seria o próximo senhor disso, do Olimpo, ele não vira senhor do Olimpo, ele vira senhor da humanidade, né? A Saturnália, as bacantes, o carnaval. Né? A gente tem o ritual da Saturnália por conta de Cronos. É um ritual de Saturno. O carnaval, originalmente, é um ritual de Saturno. Saindo um pouco do panteão grego, quais são as personificações que a gente tem mais, assim, enraizado aqui na nossa cultura brasileira, digamos assim? Quando a gente vai... Nossa, no Brasil a gente tem muitas. A gente tem a grande mãe das águas, né? Que é a cobra grande que o povo falava,
que ela ficava dentro de um rio com uma caixa ou um grande ovo. E lá ela cuidava do tempo, do nascimento do mundo e de tudo. Uhum. Até que um ser muito curioso pediu ajuda para um outro colega, foi lá distrair a cobra de um lado para abrir o ovo do outro. Então, quando abriu o ovo, nasce o dia e a noite, a ok. escuridão e a luz, e aí vai surgindo as coisas. Mas a gente vive dentro da nossa mitologia um aspecto da grande serpente. Quase toda a América Latina é a grande serpente. Tem né? mais algum da cultura brasileira? Agora, ó, Jaci cuida de questões do tempo, que é uma deusa da lua. Jaci. A gente sabe pouco da cultura A gente sabe brasileira, pouco, né? Jaci, tem Yaci também, né? A pronúncia. A gente tem... Tupã também cuida do tempo. Tupã é sol. Seria um sol. Seria um tipo de sol. Uhum. Né? A gente vê muita similaridade a alguns itãs que foram trazidos para a religiosidade dentro do Brasil, que eles representam ainda assim tempos diferentes daquilo. Uhum. Então, a gente vai ver, tanto em mitologia brasileira quanto africana, por exemplo, o sol da manhã é uma divindade, o sol do meio-dia é outra divindade, o sol do pôr do sol é outra divindade. Legal. E a gente está falando sobre mitologia, sobre histórias, né, também, e a gente pode ver a repetição de ciclos, né, essas histórias sem fim, que aí vai entrando no contexto mitológico de cada uma dessas culturas, tem uma questão de um deus que fez alguma coisa, aí o outro vem e castiga o outro, essa mesma história para gerar esse ciclo sem fim. E isso vem num arquétipo coletivo entrando na sociedade, que a gente tem essa mania de ter sacrifícios ou ou ter que se colocar perante um Deus, e aí isso está refletido no nosso tempo de sacrifícios, de achar que tudo maçante, difícil. Talvez não seja à toa que colocam Cronos com uma foice, né? E a morte foi associada a uma foice, né? Em muitas culturas também. Mas eu acho que isso é um pensamento pessimista nosso, né? Porque talvez a gente pense de uma forma muito literal os deuses. Uhum. A gente pensa em separação do que é bom e do que é ruim, né? Luz e sombra, esse tipo de coisa. E nas religiosidades originais ou na mitologia, isso não é um contra. Uhum. É um complemento. Se existe dia e Apolo vai puxar com a carruagem o sol pro outro lado do mundo, vai aparecer a noite. Qual o mistério da coisa, né? Uhum. Mas a gente pensa de uma forma muito literal. Né? Se aquilo que ele tá fazendo... Vou pegar um exemplo. Zeus. Um exemplo maravilhoso. Zeus dormiu com a própria irmã para ter a filha. Aí você faz assim... Que horror. Aí você vai ver no capítulo seguinte... Ele dorme com a filha. Não. É muita coisa, isso é deturpado, estão ensinando coisas erradas com a mitologia e tudo mais. Mas não é isso, né? A versão correta é que ele dorme com a mãe. Oi. Só melhora. Só melhora. Porque existem, assim como dentro de outras religiosidades, a gente tem qualidades de santo, por exemplo. Na mitologia grega, a gente tem também tempos diferentes daqueles deuses. Tem qualidades deles. Então, existem muitos deuses crônidas, né? Que fazem parte do tempo. Entendi. Né? Essa história de dormir com a mãe, dormir com a filha, ela é muito da nossa sociedade, né? Porque é isso que você estava falando. Quando a gente fala sobre deuses, a gente fala sobre energias e não de fato personificações e de fato uma hierarquia, não, família mesmo, né? Uma Sim. De DNA, de cruz, assim, não é. Tem. Assim, né? Se a gente for ver que Zeus representa a razão é infinita. Ela pode analisar muita coisa. Uhum. Às vezes errada, às vezes ela ajuda, mas ele representa a razão. A luz do dia, a luz da noite, que seriam os raios, trovões, a chuva, o sêmen. O que mais ele representa? E a cor branca. Aí a gente vai ver que Deméter, né, representa a terra, a fertilidade das éguas, por exemplo, é representada por Deméter. E que Perséfone é uma semente de papoula.
a gente vai precisar colocar essa semente dentro da terra, molhar e esperar ela crescer. Sim. Tipo, precisa ter essa interação dessas duas forças, né? Não é que é pai e filho ou mãe e filho. Isso. Aí a gente segue a mitologia com um outro senhor do tempo que nós temos também, que é o Hades. E aí a gente vai falar, oxe, pera. Mas aí agora ela casou com o tio. Aham. Tá ficando muito feia essa história, né? Hades, ele é uma continuidade de um deus que tem uma vida cíclica maravilhosa e que ele é o senhor da riqueza. Hades é da riqueza? Senhor da riqueza. Menina. Vai falar da morte. Ele é o senhor da riqueza. Ele comanda a morte, ele manda em Thanatos, né? Ok. Thanatos mora no reino dele. Uhum. Mas ele é o senhor dos cães. Né? Ter cães em casa, antigamente, era um convite pro Hades te trazer uma boa morte. Oh. Hades era chamado de o grande justo. O mais justo de todos os deuses. O mais rico e o profético. Ele tinha vários títulos. Como as histórias são deturpadas, né? Já começa por aí. Porque... Ele era chamado de Aidoneus. Pra não chamar de Hades, literalmente. Uhum. Porque o povo tinha medo de chamar o nome à toa. Então era Aidoneus. Né? Senhor do submundo, senhor do invisível, senhor do outro lado. Então, Hades em si significa invisível à visão. Uhum. Então, ele representa a riqueza, todas essas coisas que a gente falou, e os fungos. Tá, entendi. Então, quando a gente tem ali Perséfone se casando com ele e ela é papoula, a gente sabe o efeito da papoula. Ele é o fungo alucinógeno, ele é aquele cogumelozinho que algumas pessoas gostam. Ele é aquela... ele está em quase todos os enteógenos, por exemplo. E daí ele também te conecta a esse campo espiritual, né? Esse campo mais aberto da visão do invisível, né? Do que não se vê com os olhos. Foi depois de uma incrível. conversa com Cronos que Perséfone ajudou Hades a inventar todas as torturas no inferno. Inferno. Na mitologia grega não tem inferno, é tudo um outro mundo só. Mas ela resolveu separar as almas que estavam indo pra lá. Nossa. Simples assim. Então, eu realmente Simples. não tinha esse conhecimento sobre Hades. Ele é o mais bonzinho. Então, porque eles pintam Hades como, tipo, é aquele... É o cara... É Senhor da maldoso, né? intelectualidade. Olha isso. Senhor das bibliotecas de Atenas. Ele era diferente. E na mitologia grega tem essa história da reencarnação? Tem. Tem? Tem. E daí Hades também coordena essa parte ou daí já vai pra outro? Coordena essa parte. Hades, ele é uma versão envelhecida de Dioniso. Olha isso. Ele aparece no princípio, no meio, no fim e volta. Por isso que Dioniso é a compreensão desse tempo espiritual, praticamente. Entendi. Que é o que as pessoas enlouquecem quando entram em contato. Dá uma... O nosso ego, às vezes, ele não tá pronto para algumas coisas. Com certeza não tá. Né? Por isso que Dioniso, quando ele vai se tornar deus do Olimpo, depois de passar por todas as provas que Hera colocou para ele, Hera enlouqueceu a criança. Deixou a criança ser comida viva pelos titãs. Ela fez de tudo. Porque ela não aprovava. Uhum. Enquanto Hera não aprova, desiste. Recado para quem tá em casa. Quem fala mal da deusa Hera morre pobre e sem casamento. Que horror! Hera, nós te amamos. Linda. Porque ela é validação. Né? Zeus se casa com ela porque ela é validação. Ela é a personificação da aprovação. Sem ela, ele... Não seria nada. Não, provavelmente não. E como que a gente pode fazer um contraponto desses arquétipos, dessas histórias para o dia de hoje, para o campo moderno e para as pessoas que estão ouvindo conseguirem ter um gancho de como elas estão lidando com o tempo hoje, como elas conseguem transitar no tempo e nessas leituras de tempo, por exemplo. Maravilhoso, vamos para Dioniso. Dioniso é um psicopompo, né? Ele é o que encontra um meio termo, geralmente, para as coisas. Quando ele abandona a humanidade, ele viaja para a Índia, ele viaja para vários lugares, tem a guerra amazona, tem um monte de coisa que ele faz para ver se tem algum ser humano que queira evoluir. E aí ele pega a Saturnália e coloca uma persona na Saturnália, que é quando cria o teatro, as máscaras de teatro e tudo mais. Então ele deixou pra gente essa adaptação.
essas personificações para a gente conseguir lidar com os aspectos diários. Qual que é o grande desafio do tempo que Dionísio passa para a gente? Eu estou aqui com uma persona ativa. Você é capaz de tirar a máscara agora e lá fora você ser outra persona? Então, a questão de tempo, aproveitar tempo e qualidade de tempo com o Dioniso é adaptação. Perfeito. Como você se adapta. A nossa personalidade. Nossa personalidade, ela cria uma adaptação sem esquecer quem ela é originalmente. Conectado com a essência. Sim. Olha isso. Senão a gente entra no ciclo Senhora, encarnatório. Eric do céu. Que aí o grande sacerdote e oráculo de Dioniso, né, o Orfeu, coloca a gente no ciclo encarnatório de novo. Que é Ele o faz a ciclo gente da vida, voltar. né? E ele tem imposições, o orfismo, para isso, que é para sair do ciclo de encarnação. Saber conduzir o tempo, aceitar o tempo na sua casa, dentro e fora dela, né? Saber se adaptar às personas. A questão de não comer carne está nisso, no orfismo, né? Porque, segundo Orfeu, a carne pertence aos deuses. Por isso que no ritual dionisíaco até a carne humana era devorada. Mas ali era terra sem lei, né? Era uma outra coisa. Era uma outra história. Né? Então, e tinham pessoas que eram escolhidas pelos deuses para consumirem carne. Ah, entendi. Então, tinha uma outra questão. Eles escolhiam, não, você come. Era um domínio, né? Era uma outra coisa. Né? Era Então, quase um passe, né? Pra você se encostar no divino, comer carne. Isso. Boi principalmente. Quanto mais claro o boi, mais sagrado ele era. Na Índia já não se come, né? A carne vermelha. Na Índia não se... Dioniso passa pela Índia. Ah, entendi. Segundo os gregos, uma parte da mitologia grega, ela não se consome boi e vaca por conta de Dioniso. Entendi. Muito bem. Eu acho que esse episódio a gente poderia ficar aqui umas 5 horas falando. Com certeza. Nossa, tempo. ainda mais que esse homem, a gente consegue extrair tanta coisa dele, né? E com pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A gente É consegue difícil. fazer isso. Posso só Difícil. dar uma dica? Fala, Claro. por favor. Tem um livro, O Profeta, Khalil Gibran, que tem um capítulo sobre tempo, que é um amor. Maravilha. São de capítulos dica. curtíssimos, no máximo 2 páginas. Mas que são, Chaves. olha, Pérolas. é uma chave grande, pesada, que se você bobeia, ela cai no seu pé, dói a vida inteira, mas é muito bom. É uma orientação muito boa que a gente encontra ali de aproveitamento de tempo. Qual o nome? O Profeta, O Profeta. Khalil Gibran. Fica a dica. Então, alguma consideração final sobre o tempo? Melhorem. Olha, a forma dionisíaca de tempo, a gente sempre considera que ela é enlouquecedora. Mas ela é sempre muito internalizada. A gente tem o costume de procurar fora o que a gente já tem dentro. Exato. É verdade. E às vezes o caos interno está maior e às vezes o gancho que a gente tem do caos externo vai refletir nos nossos gatilhos, né? Sempre. Sim. Kairos tá aí pra isso. É ele que... Ah, tá caótico aí dentro? Vem cá. Vem pra cá. Vem pra forca. entendi. Dioniso, ele faz a gente ir pra forca sem morrer. Eu gostava tanto do Kairos, já parei de gostar. Não, ele é legal. Ele é legal. É que a gente tem uma questão de orgulho, talvez. Aham, De achar que isso aqui é satisfatório. sim, A gente realmente não sabe o que é satisfatório. Porque a gente satisfatório. vai trocar isso aqui depois de um tempo. sim. Ou de querer controlar o tempo, né? Então ele fala, meu amor. E os prazeres momentâneos, né? Do tipo, é isso, né? Comprei um celular novo. Ai, passou. Comi um negócio. Ai, passou. Saciou. É um Essa- prazer momentâneo, então não é de fato, né, um aproveitar Fugaz, né? e degustar o tempo. É momentâneo. Então a gente tem essa coisa de saber o que é aproveitável. Muito bom. Eric, para as pessoas encomendarem essas artes maravilhosas, Cara. inclusive pode ser sobre o tempo, Pode personalizadas, ser sobre o tempo. como que elas te encontram? @Eric Petrai, lá no Instagram. Tô lá, eu posto as coisinhas lá bonitinhas. Às vezes eu demoro pra postar, mas é porque eu tô refletindo, eu tô pensando, tô fazendo algum desenho. Mas são artes maravilhosas, recomendo. Olha Vocês essa. ainda estão dando cursos?
Ainda a gente vai voltar agora com os cursos no Instituto. A gente vai voltar com tudo no Instituto. O Instituto deu uma pausa muito completa durante a pandemia, por conta dos atendimentos particulares. Então, não dava para dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Sim, claro. Agora que vem melhorando a questão pandêmica, que é a Dionisíaca e a Apolínea, é um medidor de tempo, pandemia, né? Agora a gente está começando a voltar. Vai voltar aí com tarô, vou voltar com experiência em aquarela pro povo também. Nossa, os sonhos também, faz um trabalho incrível com sonhos. Que a gente também já trouxe aqui no podcast. Verdade. Vai voltar um monte de coisa. Muito bom. Esse menino é um laboratório, gente, é ambulante. Então... Eu vou voltar com bastante coisa de alquimia. Legal, isso é muito bom também. Essas aulas foram fantásticas. A gente também já trouxe aqui. Gente... Temos trechos de tudo. Eric Flix para vocês. Eric, muito obrigada. Agradeço. Benza a Deus, está de portas abertas para você. Sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Beijo. Valeu, gente. Até o próximo episódio.